Bom, hoje nós vamos ver uma aula de topografia com o tema locação de obra com o uso de um gabarito. E eu vou apresentar aqui para vocês todos os códigos dessa aula. O que vocês estão vendo aqui é uma representação em preto de um projeto, né? Digamos, de uma casa. Digamos que aqui seria um dormitório, aqui um banheiro e aqui uma sala-cozinha, né? E essa casa teria as dimensões 1,50 m, internas 1 metro, 1 metro, 1,40 m na largura, 1,40 m, né? E 3 metros aqui nessa largura. Então, essa seria a planta baixa dessa casa, e essa planta baixa você precisa levar para um gabarito para locar ela no terreno. Essa locação é muito importante. Vou lembrar que as paredes dessa casa vão ter 20 centímetros de espessura, tá ok? Então, cada parede dessa terá 20 centímetros de espessura. Para locar essa casa no terreno, pelo processo de um gabarito de madeira, em primeiro lugar, nós precisamos construir o gabarito, que seria essa estrutura em azul, que nós vamos posteriormente ver, né, no canteiro de obras, onde nós teremos estacas de madeira, teremos tabeiras. As tabeiras são sarrafos que fazem todo esse contorno do projeto da casa, tá? Essa distância que você monta o gabarito de madeira no terreno é muito importante que ela tenha aproximadamente 1,20 m, 1,50 m. Por quê? Porque esse distanciamento que você faz da linha das paredes, linha de fundações, é muito importante para o operário poder trabalhar. Percorrer aqui essa região com carriolas, abrir as fundações, tirar a terra desses locais, etc. Então, esse esquema que você vê é um esquema de montagem do gabarito no terreno. Bom, o que você está assistindo aqui em vermelho seriam as linhas de eixo. Essas linhas de eixo são fundamentais no projeto, porque através dessas linhas de eixo você vai definir praticamente toda a obra. Por que toda a obra? Porque a linha de eixo ela começa lá embaixo na fundação. Ela vai marcar os eixos de fundação, vai marcar os pontos onde eu devo abrir uma broca. Então, as linhas de eixo, elas passam, como o próprio nome diz, no eixo das paredes. Então, veja você, de um lado do gabarito, eu marco as linhas de eixo e denomino essas linhas por letras. Então, A, B, C, D, né? E vejam que todas as paredes que eu tiver nesse sentido, todas eu tenho que marcar. Mesmo que eu tenha pequenas paredes, eu tenho que ter uma linha de eixo. E essa linha de eixo, ela deve ser rebatida nos dois lados do gabarito. Então, veja lá você, ó, eu tenho linha de eixo A, linha de eixo A, B, B, C, C, D e D. Então, de tal forma que, para eu determinar lá no terreno onde está essa parede, por essas medidas que eu lanço no gabarito, eu estico uma linha e tenho exatamente o eixo daquela parede. Se eu tenho o eixo, eu tenho a parede.
tá? E aí, nas laterais do gabarito, como você está vendo, é um gabarito retangular. Nas laterais eu tenho outras linhas de eixo. No caso aqui, olha, linha de eixo 1, que seria toda essa parede, linha de eixo 2, que seria esse trecho de parede aqui. Portanto, eu preciso ter essa demarcação no meu gabarito para eu ter condições de locar essa parede lá no terreno, mesmo que ela seja só esse trecho aqui de 1,50 m, tá? E linha de eixo 3. E também, como nas laterais, aqui eu vou adotar a nomenclatura de números. Então eu vou dar 1, eixo, eixo 2, 2, eixo 3, 3. Então, dessa forma, como você pode ver, eu coloquei no gabarito de madeira, no gabarito em azul, eu coloquei todas as linhas de eixo que existem nesta casa, neste projeto. Tá? Todas, todas. Eu tenho que olhar para o meu projeto e perceber que eu demarquei todas as linhas, mesmo que eu tenha pequenas paredes, repetindo, como por exemplo aqui. Aqui eu tenho só um trecho de parede, mas essa linha de eixo tem que constar justamente para eu poder definir aonde está esse trecho de parede aqui. Tá certo? Bom, a importância de locar uma obra é muito grande. É muito grande porque se houver um erro nessas medidas que você lançou aqui no gabarito, esse erro ele vai se propagar por todas as decisões da obra, né? Todas as dimensões da obra. E uma obra, ela é repleta de dimensões. Aqui o que você está assistindo é a apresentação de uma planta baixa onde te mostra as paredes da residência. Mas você não pode esquecer que um banheiro, por exemplo, um banheiro ele vai ter, num certo ponto, ele vai ter um chuveiro. E num outro ponto, esse banheiro vai ter um vaso sanitário. Num outro ponto, esse banheiro vai ter um lavatório. Então veja, esse chuveiro, esse vaso sanitário e esse lavatório, eles vão ter aqui uma medida, porque aqui vai ter um ponto de água. Um ponto de água para o lavatório. Aqui você vai ter também um ponto de água para o vaso sanitário. E aqui você vai ter um ponto de água para o chuveiro. Então, veja que no meu gabarito, quando eu tenho o eixo D e o eixo 3 e o eixo 2, eu tenho uma dimensão que está aqui colocada que me permite locar, dimensionar onde exatamente vai estar esse ponto de água aqui para o lavatório. Percebe? Que é através das linhas de eixo que eu consigo locar esses pontos. Olha aqui, ó. Através desse eixo 2 e o eixo D, eu consigo saber exatamente em que ponto eu terei uma entrada de água para o lavatório. Da mesma forma aqui no chuveiro, né?
veja, no chuveiro, a parede que vai ter o ponto de água, o ponto de hidráulica para o chuveiro, ela está no eixo 1, entre os eixos C e o eixo D. Então, veja você que eu tenho a possibilidade de determinar exatamente onde eu vou ter o ponto de água para abastecer o chuveiro. Percebe a importância do eixo colocado no gabarito? Isso é muito importante, porque teremos uma série de outras dimensões, como eu vou apresentar para vocês. A importância do gabarito é muito grande na etapa inicial da obra também, quando você está após a decisão das fundações, abertura de fundações, abertura de brocas, aí chegamos a uma parte dos esgotos. Então, o gabarito é muito importante também para a locação da rede de esgoto. Então, veja você, aqui nesse ambiente, nessa cozinha aqui, digamos que aqui nesse canto, né, o meu projeto me pede um ralo, né, um ralinho, um ralo sanitário, um ralo de chão, para quando se lavar essa cozinha, a água correr toda para lá e escoar. Então, esse ralo faz parte de uma rede de esgoto, tá? Assim como a saída do lavatório, assim como a saída do vaso sanitário, né? Isso corresponde à planta de esgoto. Então, esse ralo, ele está numa área que está compreendida entre os eixos B e os eixos C e na proximidade do eixo 3. Então, com esses 3 eixos do gabarito, eu consigo, por exemplo, olha, eu consigo puxar um eixo aqui, né? Olha lá, ó. Eu consigo ter uma distância X aqui, que me determina esse pontinho. E consigo ter também, olha, se eu puxar um eixo aqui, uma distância Y, né? Com o eixo 3, a distância Y, eu determino exatamente o ponto onde eu vou deixar um esgoto, e aí vai ter lá no chão a tubulação de 100 milímetros, esperando esse esgoto ser colocado quando o piso for assentado, os arremates todos forem feitos, aí vem e coloca exatamente aqui. Percebeu a importância de eu ter os eixos no gabarito? Então, a rede de esgoto é fundamental. É fundamental que ela tenha uma definição nas linhas de eixo do gabarito. Então, eu posso usar também, criar uma planta baixa com as linhas de eixo e, por sobre essa planta baixa de linhas de eixo, eu faço uma planta baixa de esgoto da residência, né? Com todas as linhas de esgoto, tanto de saída de esgoto, quanto de entrada de água para caixa d'água, etc. E também, numa etapa mais avançada da obra, como na etapa do acabamento. Na etapa do acabamento, eu já vou estar com essas paredes aqui levantadas, já vou estar com a laje, com o telhado. Mas, veja, aí eu vou começar com a obra a colocar, por exemplo, a cerâmica, né? A cerâmica. Vou começar a assentar no piso a cerâmica. Eu comprei lá um piso de ardósia de 60 por 60 centímetros e vou assentar aqui dentro desse dormitório aqui na fase de acabamento da obra. Bom,
Quando eu elaborei o meu projeto, eu pensei numa dimensão, 1,50 m, e eu usei essa dimensão para fazer o planejamento do acabamento do piso. Então, quando eu comprei uma placa de piso, essa placa tinha umas medidas, né, X e Y, que eu fiz conta para que eu pudesse fazer o planejamento do piso. Então vejam a importância do eixo A, do eixo B, do eixo 3 e do eixo 2. A importância desses eixos estarem completamente precisos, porque o meu raciocínio de projetista, na fase do acabamento, implicou em que eu pensasse todo o dimensionamento e fosse à loja, comprasse um piso nessas dimensões para caber exatamente dentro do meu layout de piso que eu criei. Se eu tenho erros nesses eixos, a hora que eu vou fazer esse assentamento final de acabamento, de repente acontece que a minha peça cria um ângulo completamente esquisito e denotando um erro grosseiro de acabamento na obra. Tá certo? Então, aqui eu procurei demonstrar para vocês a importância, né, do dimensionamento da obra, que nasce na etapa de projeto e que ela vai para o canteiro de obras e é implantado no canteiro de obras com o uso do gabarito. Então, o gabarito é um procedimento inicial, mas vejam vocês que ele é fundamental porque ele vai determinar toda a precisão de instalação das fundações, a instalação das redes de água, das redes de esgoto e no futuro, lá na etapa de acabamento da obra, da precisão dos layouts que foram pensados. Opa, saiu minha máscara aqui. Dos layouts que foram pensados na etapa de projeto. Tá certo? Então, essa demonstração é uma demonstração teórica e agora nós vamos para uma outra demonstração, que seria a demonstração prática, para vocês terem condições de acompanhar a montagem de um gabarito de madeira e checarem todas essas dimensões e fazer um trabalho efetivo para que essas dimensões sejam corretamente instaladas no canteiro de obra.